Olá pessoal, tudo bem? Advogado de imigração Mark Moraes, falando diretamente aqui de Miami, na Flórida. E hoje eu gostaria de falar de um assunto onde está tendo muita pergunta a respeito desse tema, principalmente agora com a nova administração do governo Trump, né? Que muitas pessoas perguntando, estou vendo muita gente falando se é seguro viajar dentro dos Estados Unidos, pegar um voo doméstico de uma cidade para outra ou de um estado para outro aqui dentro dos Estados Unidos. Obviamente, estou falando de pessoas que estejam aqui, talvez, ou sem um status migratório válido, ou né, às vezes entrou sem ser admitido ou inspecionado aqui nos Estados Unidos, enfim. Estou falando especificamente para essas classes de pessoas, tá? Quem está aqui normal, regular, não deveria se preocupar com esse tema. Mas vocês têm que entender esse assunto, talvez, se der tempo eu falo nesse vídeo, entender o que significa estar regular dentro do país. Muitas pessoas acham que um processo protocolado, só porque protocolou um pedido de alguma coisa, já estaria regular no país. Que por ter, às vezes, um documento de autorização de trabalho, mesmo tendo recebido esse documento de autorização de trabalho, estando aqui irregular, já seria o suficiente. Alto lá, né? Vamos analisar bem isso aí. Mas, enfim, o assunto aqui é sobre a segurança de viajar internamente dentro dos Estados Unidos. A gente sabe que viagens internacionais, para quem não está com o status regular nos Estados Unidos, é um risco tremendo. Essa pessoa pode ficar barrada de retornar para os Estados Unidos por vários anos, né? Mas e domesticamente? Né? Até pouco tempo atrás era razoavelmente seguro para imigrantes fazerem viagens domésticas aqui dentro dos Estados Unidos. Mas para entender isso melhor, a gente precisa dar um passo atrás. Eu fiz até um vídeo sobre esse tema, que é o tema da remoção sumária dos Estados Unidos. Se vocês olharem aí no meu canal do YouTube, ou lá no meu Instagram, até mesmo no TikTok, está lá. O que significa essa remoção sumária? Tá? Bom, durante o governo Biden, a política era a seguinte, para deportação sumária. Deportação sumária é o poder do governo, poder do poder executivo, né? O poder do governo federal dos Estados Unidos em remover alguém, deportar alguém dos Estados Unidos sumariamente, sem a necessidade de passar por um juiz de imigração, pegar uma ordem de deportação dessa pessoa. O governo pode, diretamente, em alguns casos, deportar, expulsar essa pessoa do país, né? Durante o governo Biden era o seguinte: quem tivesse entrado nos Estados Unidos sem ser admitido ou parolado no país, então vocês têm que entender esses conceitos também do que é considerado uma admissão e o que é considerado uma pessoa que foi parolada, paroled, tá? Isso também é tema para outro assunto. Mas, para fins desse vídeo, pessoa que entrou pela fronteira, sem ser ilegalmente nos Estados Unidos, tá? Durante o governo Biden, apenas as pessoas que estavam aqui há menos de 14 dias e a menos de 100 milhas da fronteira e que não tivesse sido admitido para o lado, essas pessoas poderiam ser removidas sumariamente dos Estados Unidos, ou seja, bem limitado, 14 dias apenas, até 14 dias, e até 100 milhas da fronteira. Tá? Então, é um espaço territorial mínimo, 100 milhas da fronteira, em quilômetros, dá 160 quilômetros. Né? Muito pouco. Tá? Se essa pessoa já estivesse, sei lá, 150 milhas da fronteira, mesmo dentro dos 14 dias, essa pessoa não poderia ser removida sumariamente. Deveria passar por um processo de deportação perante um juiz de imigração. Por isso que quando as pessoas entravam aqui, elas tentavam sair do raio ali de 100 milhas da fronteira o mais rápido possível, para não ser sujeita a uma deportação sumária do país. Durante o governo Biden era assim. Como que é agora durante o governo Trump? O Trump está utilizando
o poder de deportação sumária, de remoção sumária, da sua forma mais ampla. A lei permite isso. Tá? Ele não está criando uma lei aí, ele está apenas aplicando essa regra da sua forma mais ampla possível, que diz o seguinte: qualquer pessoa que não tenha sido admitida ou parolada nos Estados Unidos e que tenha entrado nos Estados Unidos há menos de 2 anos, ou seja, de 14 dias, pulamos para 2 anos. Um salto tremendo. E em qualquer lugar dos Estados Unidos. Não só 100 milhas da fronteira, qualquer lugar dos Estados Unidos. Essas pessoas, nessas situações, poderiam ser colocadas num processo de deportação sumária dos Estados Unidos. Tá? E por que isso é importante para a nossa análise do risco de fazer viagens, do risco ou não de fazer viagens domésticas aqui dentro dos Estados Unidos? Pelo seguinte, durante o governo Biden, e eu morava, quando eu trabalhava para o ICE, eu fui promotor do ICE, eu morava numa cidade fronteiriça com o México. Eu ficava 30 milhas do México, bem próximo ali. Né? Eu trabalhava num centro de detenções de Port Isabel, uma cidadezinha bem aconchegante, eu gostava até de viver ali, mas era... E tinha os aeroportos ali, tinha o aeroporto de Brownsville, tinha o aeroporto de Harlingen, tinha o aeroporto de McAllen, tinham 3 aeroportos regionais menores, mas que servia muito bem, ia para Houston, ia para Dallas, às vezes poderia vir para Miami, enfim, sem ter que passar por Houston ou por Dallas antes. Nesses aeroportos, antes de você embarcar para a aeronave, qualquer aeroporto aqui nos Estados Unidos, você tem que passar por aquela segurança, né? O raio-x, né? O detector de metal, é o oficial do TSA, a Agência de Segurança de Transportes, tá? O oficial do TSA, ele não é a preocupação dele imigração, a preocupação dele é a segurança daquele voo. O que essa pessoa está levando para dentro desse voo? O que ela está levando na mala, enfim. Essa é a preocupação do TSA, segurança de transporte, tá? Porém, era muito comum nesses aeroportos até 100 milhas da fronteira, ali onde eu morava, por exemplo, ter do lado do oficial do TSA um oficial, por exemplo, do Border Patrol, da patrulha de fronteira. Tá? Esse sim tem jurisdição sobre imigrantes, sobre imigração. Eles são treinados para leis de imigração. Então, o oficial do TSA, muitas vezes, ao receber um documento, se tivesse um oficial do Border Patrol ali do lado, esse oficial do TSA que recebeu o seu documento, ele podia passar para o oficial do Border Patrol analisar. Se fosse, como eu estava fazendo voo doméstico, eu estava utilizando meu passaporte. Eu utilizo meu passaporte só para voos internacionais. Usava minha carteira de motorista, minha identidade ali. E o oficial ali, a cara de mexicano que eu tenho, perguntava meu status imigratório. Naquele momento, eu poderia recusar responder aquela pergunta, mas eu sempre cooperava. Né? Falava, US citizen, ok, tchau, boa viagem. Né? Então, para as pessoas, antigamente com o Biden, a preocupação era viagem internacional e viagens se você estivesse ali a 100 milhas da fronteira. Tá? Depois passou a 100 milhas da fronteira, se você já estava em Houston, e Dallas, ou Miami, Orlando, ou New York, ou Chicago, ou Los Angeles, não era uma preocupação mais, porque era já a 100 milhas da fronteira. Né? Então, agora, como o Trump colocou em qualquer lugar dos Estados Unidos, não mais a 100 milhas da fronteira, isso não impede de ter oficiais do ICE, oficiais do Customs and Border Protection, da patrulha de fronteira, ali do lado de um oficial do TSA. Tá? Lembrando que todas essas agências que eu falei, ICE, o CBP, que é Customs and Border Protection, o TSA, tá? Todas essas agências são partes do mesmo ministério, Ministério de Segurança Nacional. Né? Então,
essas agências ali, elas podem cooperar entre elas. Por exemplo, se o FBI, tá, que é a Polícia Federal mais famosa aqui dos Estados Unidos, uma das mais famosas do mundo, se ela quisesse ir até na fronteira ali no porto de entrada, entrada seca, com o México ali, Estados Unidos e México, por exemplo, em San Isidro, que é o maior porto seco dos Estados Unidos, que fica lá na Califórnia. Um oficial do CBP, do FBI, ele não poderia simplesmente parar alguém ali e deixa eu revirar a sua mala aí. Ele precisava, porque ele não tem jurisdição para isso, ele precisava do oficial do CBP, esse sim pode abrir qualquer mala sem necessidade de um mandado judicial, de uma ordem de um juiz. Aí, em cooperação ali com o FBI, ele disse, olha, você abre e eu sou do FBI, eu vou estar ali do lado, tá? Então, isso não impede também disso estar acontecendo nos aeroportos domésticos. Não sei se está acontecendo. Tenho visto algumas pessoas falarem, não sei até que ponto é verdade, mas não seria nenhum absurdo se isso fosse acontecer, porque estaria dentro do poder de polícia do governo americano, do governo federal dos Estados Unidos. Então, num embarque, por exemplo, você vai ver sempre aquele oficial do TSA com aquele uniforme azul claro, né? Você tem que sempre entregar um documento para ele, para você poder embarcar. Né? Você não vai conseguir passar daquele ponto, mesmo que não tivesse uma polícia de imigração ali, só o policial ali de transporte, ele não vai deixar você entrar se você não tiver um documento válido, aceito, para poder passar por ele, tá? Que inclusive poderia ser um passaporte brasileiro válido, sem visto algum nele, né? Inclusive as pessoas que estão nos Estados Unidos, mesmo em status irregular e migratório, devem ter sempre com vocês um passaporte válido, né? O consulado brasileiro, ele vai sempre emitir um passaporte para cidadãos brasileiros, independente do status migratório dentro dos Estados Unidos. Então, você entrega lá um passaporte brasileiro sem nenhum visto dentro, o oficial do TSA não está preocupado com a imigração. Né? O documento é aceito e tal. Tchau. Mas naquele momento, se tiver um oficial da imigração ali, ele pode passar seu documento para o oficial de imigração, olhar, e ali ele, olha, não estou visto nenhum, você tem um outro passaporte com visto, eu gostaria de ver, e dali poder escalar as coisas ali de uma forma que pode ser prejudicial. Então, se você vê uma movimentação que além do oficial do TSA parece ter outras pessoas analisando o documento, e você vê, essa pessoa não pertence a esse grupo de TSA, não está com um uniforme azul clarinho. Nesse momento, pode ser que tenha um oficial de imigração ali. Sem pânico, sem alarde, só observação, tá? E ali você faz o seu juízo de valor. Vou passar ali, vou dar meia volta, enfim, é sua decisão ali, tá? Ah, você pode se recusar a responder qualquer pergunta também, mas naquele momento, a hora que ele vê o que é um estrangeiro, não está com visto ali, ele poderia deter temporariamente essa pessoa para entender melhor ali, até buscar no sistema seu nome, com sua data de nascimento, ou às vezes digitais, para saber se você está no país com um status migratório válido, tá? Então era só mesmo isso aí, que esse poder de investigação do governo americano em até voos domésticos, tá bom? Um abraço e assista o outro vídeo sobre deportação sumária. Eu acredito que eu expliquei bem ali. Esse vídeo foi mais sobre viajar domesticamente dentro dos Estados Unidos, tá? Um abraço.